Sabe quando a gente sente que está tudo desmoronando, mas mesmo assim, lá no fundo, tem uma voz que diz: não desiste ainda? Se você deu play nesse vídeo, é porque você está nesse exato lugar, cansada, talvez machucada, mas ainda com uma esperança, uma vontade de salvar o que vocês têm, de resgatar o que um dia foi leve, bonito, verdadeiro. E eu quero começar esse vídeo te dizendo uma coisa que talvez ninguém tenha te dito ultimamente. Você não está errada por querer tentar. No meio de tanto discurso de larga mesmo, parte para outra, ninguém merece sofrer por ninguém. É fácil esquecer que o amor, de verdade, às vezes passa por fases difíceis. E nem toda crise é um fim. Às vezes, é só um pedido de ajuda, do relacionamento, de você, de ele, de vocês dois. Se alinhar, se entender, se reconstruir. Provavelmente eles têm uma combinação numérica que favorece harmonia, comunicação e crescimento conjunto. Agora, sabe aquele casal que vive em conflito, repete os mesmos padrões de dor e parece que sempre falta sintonia? Geralmente existe ali uma soma vibracional que gera atrito. Mas isso não significa que o amor acabou. Significa apenas que o campo precisa ser realinhado. Eu sei, às vezes o problema nem é mais a briga, é o silêncio, o afastamento, aquela sensação de que vocês moram na mesma casa, mas vivem em mundos diferentes. De repente vocês pararam de se olhar nos olhos, pararam de perguntar como foi o dia, pararam de fazer planos e aos poucos começaram a viver como dois estranhos. E o pior, a saudade vem, mas o orgulho fala mais alto, o medo de se abrir, de tentar, de se machucar de novo, vai criando um muro que cresce um pouco mais a cada dia. Mas sabe o que é mais triste? Que muitas vezes ambos estão sentindo a mesma coisa, mas ninguém tem coragem de dar o primeiro passo. Quando a gente ama e sente que está perdendo, a gente se defende. E como é que o ser humano se defende? Com raiva, com palavras duras, com distância. Mas na maioria das vezes, por trás dessa frieza toda, tem um medo enorme de não ser mais amado. Talvez ele esteja te afastando, porque tem medo de te perder. Talvez você esteja gritando, porque queria, no fundo, um abraço. Talvez os dois estejam esperando o outro ceder, enquanto o tempo vai passando e o amor vai ficando soterrado embaixo de mágoas que poderiam ter sido resolvidas com uma conversa sincera. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se até aqui alguma dessas palavras mexeu com você, se você sentiu que esse vídeo é para você, então se inscreve aqui no canal agora, de verdade, porque eu sempre trago conteúdos para quem está vivendo esse tipo de fase, para quem quer recomeçar, para quem acredita que o amor pode sim ser salvo, quando ainda existe sentimento dos dois lados. Então, clica no botão de inscrição, ativa o sininho e segue comigo até o final. Sabe aquela sensação de que vocês dois estão sempre em desacordo? Um quer conversar, o outro se fecha. Um tenta se aproximar, o outro fica distante. Quando um cede, o outro endurece. Isso tem um nome: desalinhamento emocional. Vocês estão vibrando em frequências diferentes. É como duas rádios tentando se sintonizar, mas cada uma em uma estação. E sabe o que piora tudo isso? A expectativa de que o outro adivinhe o que você está sentindo. Aquele pensamento de: se ele me amasse,
saberia como eu me sinto. Ou, se ela ainda gostasse de mim, ela viria atrás. Mas a real é que ninguém adivinha o que o outro sente, e quando dois corações estão machucados, a comunicação vira um campo de guerra. Cada palavra vira munição, cada silêncio vira castigo. Você precisa mudar a sua energia antes de querer mudar o outro. Essa é talvez uma das verdades mais difíceis de aceitar, mas também a mais libertadora. Você não tem controle sobre a mudança do outro, mas tem total controle sobre a sua energia. E é a sua vibração que vai começar a alterar o campo entre vocês dois. Sabe o que isso significa? Que antes de tentar convencer, discutir ou provar alguma coisa, você precisa se reconectar com a sua própria essência, voltar a vibrar amor, leveza, confiança. Porque quando você muda, o campo entre vocês muda também. Parece simples? Talvez, mas é poderoso. 3 perguntas que você precisa se fazer agora. Antes de seguir com esse vídeo, faz essas perguntas para você mesma. Primeira, eu ainda quero salvar essa relação? Ou estou tentando por medo de ficar sozinha? Segunda, existe amor ou só apego e carência? Terceira, se ele voltasse agora, do jeito que está, eu ficaria feliz ou eu queria que ele fosse alguém diferente? Responder isso com sinceridade já é o começo da sua reprogramação emocional. E antes da gente entrar nas próximas reflexões, mais um pedido. Se você está aqui até agora, e se esse vídeo está te fazendo olhar para dentro de um jeito diferente, deixa seu like aqui embaixo. Isso me mostra que você quer mais conteúdos assim e também ajuda o algoritmo a levar esse vídeo para outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Então deixa o like e bora seguir. Você está tentando salvar a relação ou está tentando ser salva? Essa é uma pergunta que pode doer, mas precisa ser feita. Porque muitas vezes, quando a gente diz que quer salvar o relacionamento, o que a gente quer, no fundo, é que a outra pessoa preencha um vazio que é só nosso. Quer que ela resolva a nossa solidão, que ela acalme o nosso medo, que ela nos dê a segurança que a gente mesma não sabe construir. E aí, começa a cobrança, o apego, a ansiedade, a comparação com o que os outros têm. E sabe o que acontece quando a gente se relaciona a partir da carência? A gente sufoca o outro. A gente vira uma fonte de peso, ao invés de ser um lugar de paz. Então, antes de tentar reconquistar alguém, antes de pedir mais presença, mais atenção, mais afeto, se pergunta com muita sinceridade: eu estou tentando salvar o amor, ou estou tentando que alguém me salve de mim mesma? Se a resposta for a segunda opção, calma, isso também tem solução. E começa por você. Você já ouviu falar na frase: você não atrai o que quer, você atrai o que... E é exatamente isso. Não adianta você dizer para o universo que quer paz, se você ainda vibra desespero. Não adianta pedir reciprocidade, se você ainda está presa no ciclo de perseguição emocional. Sabe aquele ciclo de: eu mando mensagem, ele demora a responder, então eu mando outra. Depois fico com raiva, depois sumo, depois ele aparece, depois eu volto e tudo começa de novo? Isso é frequência de escassez, de medo, de falta. Se você quiser realmente mudar o campo entre vocês dois, você vai precisar ser a primeira a mudar de frequência. E sabe o que isso significa na prática? Significa parar de correr atrás,
Significa parar de tentar forçar respostas. Significa parar de querer controlar o tempo e o comportamento do outro. E começar a olhar para si. E olha só, já aproveita esse momento de reflexão e se inscreve no canal. Porque nos próximos vídeos eu vou trazer práticas específicas, exercícios de reprogramação mental e sequências vibracionais para você trabalhar diariamente. Então clica no botão de inscrição, ativa o sininho e fica por perto, porque o seu processo de transformação está só começando. Agora vamos falar de ação. Quer salvar seu relacionamento? Comece por isso aqui. Primeiro, cuida da sua energia diária. Evita entrar em espiral de pensamentos negativos. Se pegar pensando em tudo o que está dando errado, para, respira e muda o foco. Segundo, se reconecta com as coisas que te fazem bem fora do relacionamento. Volte a fazer o que você gostava antes de tudo isso. Pode ser uma caminhada, um livro, uma música, o que for. O que importa é que você recupere o seu próprio eixo. Terceiro, para de stalkear. Sério. Checar status, redes sociais, tentando adivinhar o que o outro está sentindo, só te prende mais na ansiedade. Quarto, trabalhe a gratidão. Todo dia, antes de dormir, escreva pelo menos 3 coisas boas que você tem hoje. Mesmo que o relacionamento esteja confuso, agradeça pelo que ainda existe de bonito. Por que fazer tudo isso? Porque você precisa voltar a vibrar amor. Mas primeiro, amor por você. Quando você começa a mudar de verdade, algo muda no campo. E, aos poucos, o outro sente. Sente que você não está mais no controle, que você não está mais vibrando desespero, que você não está mais ali, disponível a qualquer custo. E aí, curiosamente, é quando o outro começa a se aproximar. Porque a sua energia de escassez se transforma em energia de escolha, de presença, de poder pessoal. E o universo responde. É como se você dissesse ao universo: agora eu me escolho. Agora eu me priorizo. Agora eu só aceito o que vibra na mesma frequência que eu. E o universo escuta e começa a mover as peças. Agora que você já está com o coração mais aberto, com a mente mais leve, a gente pode entrar numa camada mais profunda dessa conversa. Vamos falar de numerologia. Mas eu não quero que você encare isso como uma teoria mística distante. Quero que você escute como quem está recebendo um mapa, um manual vibracional da relação de vocês. Toda relação tem uma frequência própria, uma espécie de assinatura energética. E sabe o que é mais curioso? Muitas vezes os conflitos que vocês vivem hoje já estavam escritos nesse código desde o início. Isso não significa que o amor está fadado ao fracasso. Pelo contrário. Significa que agora você tem consciência do campo onde vocês estão operando e pode escolher como dançar dentro dessa frequência. Anota aí. Para calcular a vibração do relacionamento, você vai fazer o seguinte: pega a sua data de nascimento, soma todos os dígitos até chegar a um número de 1 a 9. Depois, faz o mesmo com a data de nascimento da outra pessoa. Depois, soma os 2 resultados. Se der um número maior que 9, reduz de novo até chegar a um número entre 1 e 9. Esse é o número da vibração do casal. Mas, antes de você sair correndo para fazer as contas, deixa eu te dizer uma coisa importante. Esse número não define o destino de vocês. Ele só revela o terreno onde vocês estão caminhando. E ter consciência desse terreno
te dá o poder de escolher os passos certos. Se o número de vocês for 1, a energia é de liderança e individualidade. Vocês podem viver momentos de disputa por espaço, mas também podem ser um casal que inspira, que move, que lidera junto. A chave aqui é o respeito pela autonomia do outro. Se for 2, é uma vibração de parceria, troca, cuidado. Mas cuidado com a dependência emocional e o medo de desagradar. Aqui, o desafio é manter o equilíbrio sem perder a própria identidade. Se for 3, o campo é de comunicação, criatividade, expressão emocional. O problema? Excesso de palavras. Pouca escuta real. Trabalhem a escuta ativa. Se for 4, é base, estrutura, compromisso. Pode ter rigidez, cobranças, mas também tem solidez. O segredo aqui é aprender a flexibilizar. Se for 5, movimento, liberdade, intensidade. Casais com esse número precisam de espaço, mas também de presença emocional. Se for 6, amor profundo, família, cuidado. Mas cuidado com a carência e a sensação de responsabilidade emocional excessiva. Se for 7, a energia é espiritual. Vocês podem ter momentos de isolamento, mas também podem viver uma conexão de alma. Aqui, o segredo é abrir o coração. Se for 8, poder, conquistas, realizações. Mas atenção para não transformar a relação numa disputa de egos. Se for 9, amor incondicional, relacionamento com missão de cura. Podem ter muitos ciclos de idas e vindas até encontrarem o equilíbrio. Agora me diz, faz sentido para você? Se fizer, comenta aqui embaixo. Já sei qual é a nossa vibração e estou pronta para trabalhar por esse amor. E se ainda não se inscreveu, por favor, faz isso agora, porque nos próximos vídeos eu vou trazer sequências numéricas específicas para cada tipo de casal e você não vai querer perder. Se inscreve porque em breve teremos vídeos explicando de forma detalhada sobre cada número e sua vibração, assim como os arquétipos deles e suas representações no mundo físico. Agora vamos para a parte prática. A partir de hoje, se você realmente quiser mudar a energia entre vocês, faça o seguinte. Primeiro, mude o seu campo emocional. Acorde todos os dias com a pergunta: o que eu posso fazer hoje para vibrar amor e não carência? Segundo, pratique o silêncio estratégico. Nem todo conflito precisa de resposta imediata. Às vezes, a melhor resposta é uma pausa para respirar e recalibrar sua frequência. Terceiro, use afirmações diárias. Por exemplo, eu me torno um campo de harmonia no nosso relacionamento. Eu liberto a necessidade de controlar e permito que o amor flua com leveza. Quarto, trabalhe com a sequência numérica da harmonia afetiva. Uma sequência que eu recomendo muito para quem está querendo resgatar a conexão é 8, 8, 8, 1, 8, 8. Essa sequência trabalha a cura de bloqueios emocionais e abre o campo para a reconciliação. Você pode repetir essa sequência mentalmente antes de dormir. Escrever em um caderno todos os dias, enquanto visualiza momentos felizes entre vocês. Falar em voz alta, com intenção. Outra coisa que você pode fazer é realizar a análise de compatibilidade do casal. O link está nos comentários. Você insere os seus dados e do seu parceiro e recebe um PDF com uma análise completa, com dicas de como resolver conflitos, além de entender como você e seu parceiro se relacionam cosmicamente. É sensacional e vale muito a pena.
Se você chegou até aqui, eu tenho que te dizer, você já começou a mudar sua vibração. Esse vídeo, essa conversa, essa reflexão já abriu uma nova frequência no seu campo. Agora é com você. Escolha o que fazer com tudo isso. Se quiser, assiste de novo. Volta sempre que sentir que precisa de um empurrão emocional. E mais uma vez, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também está tentando salvar um relacionamento. Alguém que também merece ouvir essas palavras. Porque o universo responde quando a gente se movimenta. Está feito. A gente se vê no próximo vídeo.